pessoal, eu sou a Dani, a gente está aqui no nosso canal Lendo e Cantarolando para mais uma resenha. Hoje nós vamos estar fazendo uma resenha de cunho psicológico, que são resenhas onde eu faço falando do livro e falando de questões psicológicas que estão envolvidas na obra, ou até às vezes sobre a forma como os personagens são apresentados, se condiz com uma estrutura psíquica, se condiz com algum transtorno que a gente realmente tem catalogado. E o livro da vez vai ser esse livro aqui, Jogos de Herança, de Jennifer Lynn Barnes. Foi o livro enviado pelo Turista Literário no mês de maio, a caixa correspondente ao mês de abril. E, gente, que livro top, muito gostoso. Eu vou deixar embaixo o link da abertura dessa caixinha para vocês verem os brindes. Aí na capa do vídeo vocês já viram essa bolinha aqui, com esse H, que tem super sentido na história. Mas tem mais itens, então eu vou deixar o link aí embaixo, caso você queira ver a abertura dessa caixinha, os brindes que vieram juntos. Mas tudo bem. Fora esse vídeo, eu vou fazer a resenha nesse aqui, né? Então vamos lá. Esse livro, já começando para falar para vocês, é um livro que ele é brochura, ó, bem maleável. Ele é da editora Alt e ele tem um acabamento muito bonito, tem umas partes em verniz, como vocês estão vendo aqui. As folhas são amareladas, letra tamanho muito bom. Um livro com um cheiro gostoso, não é aquele cheiro muito carregado que às vezes assim dá uma alergia em alguém. Esse é um livro que não vai dar essa alergia. E é um livro que eu li e quando eu terminei eu fiquei na sensação de deve ter uma continuação. Não sei se a autora tem a ideia de fazer a continuação mesmo, mas dá um ar de ter ainda mais alguns. Vamos ver, vamos ter que aguardar para a gente descobrir. Agora falando do livro, eu preciso dar alguns spoilers, mas eu acredito que não vou precisar falar muitos spoilers aqui para poder abordar a questão psicológica. Em linhas gerais, já adiantando para vocês, é um livro que eu dei uma nota bem alta. Para mim ele vale um 4, um 5, pela forma como a história está estruturada. Ela é bem curiosa, é aquela história que você lê e você vai enfiando cada vez mais e cada vez mais curioso. Então é um livro muito bem construído, eu dei uma nota alta. A nível psicológico, nós temos aqui uma questão sendo abordada o tempo todo, que é a questão de violência doméstica. Então, nós temos aqui uma menina que ela sofre violência doméstica do namorado e tudo, mas eu vou estar abordando isso melhor. A história é sobre a Avery, que está até abordada aqui na capa, e a Avery, ela é uma menina que ela é de classe baixa e ela cresceu com a mãe. O pai nunca foi responsável, é um pai que nunca ajudou na criação dela. E ela cresceu com a mãe, até que a mãe, um belo dia, acabou doente e faleceu de uma forma assim, meio rápida. E ela foi ser criada pela irmã, a irmã dela mais velha, Libby. É uma menina assim, com um visual mais gótico, o cabelo dela é azul, bem azul. Ela é uma menina assim, com um estilo diferente. E ela vive sozinha também, porque a mãe dela também não quer saber dela, o pai delas, né, é complicadíssimo, como a história deixa bem claro. E a irmã dela tinha acabado de se tornar maior de idade, já estava assumindo a responsabilidade pela Avery, mas elas vivem juntas ali. A Avery sempre ia dormir dentro de um carro, porque a irmã dela, a Libby, ela tinha o namorado, e o namorado era muito violento, ele batia nas paredes, e a Avery não aceitava, e eles não se davam bem de jeito algum. Até que um dia acontece uma coisa estranha. Um super bilionário do nada intitula a Avery como se tivesse que estar na leitura do testamento para divisão de bens. E a família desse milionário vai buscar ela. Um menino chamado Grayson vai buscar ela, que é o filho, o segundo mais velho da família. O segundo neto mais velho, no caso do falecido. E aí lá ela conhece 4 irmãos, que são os 4 irmãos Hawthorne, que o senhor que morreu, ele era um Hawthorne. E ele é um super bilionário. Essa é a razão de ter um H aqui. E lá nessa casa tem a leitura do testamento. Ela conhece esses irmãos, que são o Nash, mais velho, Grayson, o segundo, depois vem o Jameson e depois vem o Xander, que é o mais novo. O mais novo tem a idade dela. Os outros têm uma diferença sempre muito pequena, tipo 1 ano, 2 anos. E aí ela tá lá e tem a leitura desse testamento.
E descobre-se que, do nada, esse milionário deixou toda a fortuna para a própria Avery. E aí começa uma corrida contra o tempo. A Avery tem que ficar na casa 1 ano para ela poder receber a herança. A família recebe algumas coisas, mas é muito pouco. E eles ficam praticamente na dependência da Avery. A Avery vai tentando descobrir por que ele deixou para ela, se ela não conhecia ele. Em teoria, a Avery, ela é alguém que não tem nenhum laço com ele. Fazem um DNA, ela não é uma filha tida fora de um casamento. Ela nunca tinha visto ele. E ela começa a procurar provas nessa casa para ela saber o que aconteceu, o que leva ela a ter recebido essa herança. E aí, assim, eu não preciso contar as provas, eu não preciso contar as coisas que ela foi achando, mas é muito curioso a forma como isso vai sendo construído. Uma prova dá uma resposta que leva para outra e tudo. E no meio dessa história, eu preciso falar que ela conhece uma prima dos 4 Haythorne. E essa prima, ela tem ali uma relação difícil com os primos, tem uma raiva, tem uma menina que morreu. Essa menina chamava Emily. A Emily era namorada do Grayson e do Jameson ao mesmo tempo. Ela não queria escolher quem ela queria namorar. E aí acabou que um dia tem um acidente e acontece que ela morre. E fica no ar essa história. Ela é a menina que morreu na casa dos Haythorne. Então, assim, na história a gente vai ver como importante para cunho psicológico essa menina, a Evelyn, que morreu. A irmã da Evelyn, que é a Rebecca, que é uma menina muito bonita, mas que fica em off por causa da irmã. E nós vamos ver a violência doméstica sofrida pela Libby. Essas são as questões psicológicas que nós vamos ter na obra. Fora isso, eu não vou abordar mais o livro, porque eu acho que você pode ler, vale a pena. E não vai ter um impacto aqui no nosso vídeo, mas que história bem construída. Eu falo isso de novo, muito bem construída. Nós temos aqui traições, tentativas de assassinato, coisas acontecendo. E chega um ponto no meio dessa história toda, entrando no ponto da violência doméstica agora, chega um ponto de o namorado da Libby, quando ela falou a história da irmã e tudo, ele ficar revoltado com aquilo e bater nela. E aí eles terminam e ele fica tentando voltar com ela. E a Libby ainda conversava com ele com um monte de esperanças, ela tinha uma ligação com isso ainda, o Nash do lado dela, né, o mais velho, tentando, assim, ser legal com a irmã dela e tudo, para ela conseguir largar o cara que batia nela. E a gente vê essa dificuldade da Libby de sair do relacionamento violento. Ela só realmente sai disso, ela só realmente se arrepende profundamente quando ela vê o namorado dela tentando matar a irmã. Quando ela vê que o namorado dela tentou matar a Avery, ela realmente corta totalmente os laços, mas até aí ela não faz. E essa é a questão interessante aqui. No caso da violência doméstica, nós vemos muita gente falando que a mulher gosta de apanhar, que ela ainda fica com aquele cara, que não sei o quê. Mas normalmente as pessoas que sofrem violência doméstica vêm de uma vida com outros machucados. São pessoas que vêm de a história de uma relação familiar conflituosa, vêm tendo sensações de abandono em relação a pai ou mãe, ou vêm vendo situações de agressões constantemente. Então, são pessoas que crescem acostumando com isso, como se fosse normal, ou então como se na verdade fosse merecido. E a Libby, a gente vê aqui na história, ela tendo uma negação de que ele é violento, depois que ele bate nela, a gente vê ela, assim, ainda tendo aquela dúvida sobre eu merecia, eu causei. E só dá para a pessoa realmente ver que aquilo é problemático quando ela se coloca em um risco muito alto, ou então quando alguém próximo entra nesse risco. Porque até então a pessoa fica muito iludida, enganada, ou por causa das fraquezas emocionais, da forma de criação, às vezes dos traumas que passou, a pessoa sente como se ela de alguma forma fosse culpada por aquilo. Então, quando nós vemos uma agressão doméstica, nós vemos uma mulher que ela está destruída a ponto de achar que ela merece. Nós vemos uma mulher que foi construída errado, também emocionalmente falando, ela não aprendeu a ser amada, ela aprendeu a ter relação de serventia, apenas isso. Nós vemos um homem que ele não ama de verdade, ele tem sensação de posse.
Então, ele não faz preocupado com o que a pessoa está sentindo de verdade. Então, nós temos aqui uma situação muito invasiva e perigosa. E chega ao ponto da Lib precisar ver o que aconteceu com a irmã. A irmã levou um tiro, né? Ela tentou dar 2 tiros nela, estourou uma lasca de madeira, entrou na irmã. A Avery ficou toda machucada aqui, teve que dar pontos. Foi bem delicado. Depois ele tentou assassinar ela na rua, ele tentou atirar na menina. Por quê? Porque a Avery, ela chegava e falava para a irmã que aquilo não estava legal. Normalmente, a pessoa com perfil abusivo, ela vai tentar te fazer afastar de pessoas que se preocupam com você de verdade, porque tem medo de você acabar percebendo o que está acontecendo por meio de alguém que te ama. Então, assim, o relacionamento abusivo, ele é muito complicado, ele é muito delicado. E eu acho que essa obra aqui, ela trouxe isso aí dentro, essa temática, eu achei que foi legal de ser trazida. Outra coisa que a gente vê aqui é a história da Emily, né? A Emily, ela teve um problema cardíaco desde a infância e quando ela ficou mais velha e ela finalmente conseguiu um transplante de coração, ela quis viver a vida loucamente. Ela quis viver tudo que ela não pôde, porque ela tinha restrições, porque ela não podia fazer certas coisas. E aí, o resultado disso é que ela quis viver uma vida onde ela não tinha que fazer escolhas, ela quis viver uma vida onde ela podia fazer tudo, ela quis jogar um monte de tempo num período pequeno. Resultado disso, ela acabou tendo a infelicidade de, pela ausência de limites, acabar morrendo. Ela morreu porque ela se pôs em risco. Gente, eu sempre falo isso aqui. O prazer é maravilhoso, mas o prazer precisa de limite. Todo mundo precisa de limite. O limite é o que te protege. O limite é o que faz você poder vivenciar aquilo que é gostoso por mais tempo. Você poder vivenciar as coisas melhores. E essa menina, ela quis compensar tudo que ela não teve de uma vez. E um dia ela resolveu pular de bungee jumping. Pular de cima de uma cachoeira. Fica mais ou menos entendido assim. E é um pulo muito alto. O coração dela transplantado não aguentou. Por causa do excesso de adrenalina, ela morreu. Então, assim, nós temos aqui uma menina que não quis frear seus limites, que ela era rebelde com os pais, que ela, na verdade, fugia de casa. Nesse dia que ela morreu, ela tinha fugido de casa. Então, nós temos uma coisa aqui que é muito delicada, viu? Então, nós temos que ver a questão do limite. Apesar da vontade de viver, a vontade de viver ela está associada aos cuidados que você tem com sua vida. Então você tem que ter limites, ou então você vai acabar perdendo algumas coisas, ou talvez a sua própria vida. Enquanto isso, a Rebeca, a irmã dela, sempre ficou em off, porque os pais criaram a Rebeca assim: olha, você tem que ter paciência com a sua irmã é doentinha e tudo. Então tudo era sempre para Emily. E a Rebeca ficou em off. E segundo a história do livro, a Rebeca é muito bonita. É uma menina muito bonita, ela é muito inteligente. Só que assim, ela é tímida, fechada, tem problemas sociais, não se relaciona com ninguém. Quando ela quis começar um relacionamento amoroso, a irmã entrou no meio. E por causa da irmã ter entrado no meio, porque a irmã era acostumada a ter tudo, aquela ausência de limites, quando ela viu a irmã querer uma coisa, ela ficou louca. Ela quis destruir a história da irmã e foi o que culminou nesse dia que ela foi lá pular e acabou morrendo. E a Rebeca, depois disso, nunca conseguiu viver. Ela continuou sendo calada, fechada, sem ter contato social com ninguém. Então, nós temos aqui pais que destruíram o ego de um para poder mimar o outro. Porque a Emily tinha uma deficiência, uma dificuldade, a Rebeca tinha que estar sempre, o tempo todo, suprindo isso. Quando a Emily ficou numa vida normal, ela quis mais ainda e a Rebeca ficou no menos ainda. Então, nós temos aqui uma situação de irmãos muito conflituosa. Então, nós temos uma trama familiar aqui muito delicada, onde compensar se torna um déficit de outra pessoa. Então, assim, é muito delicado, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pais, cuidado com isso em relação aos seus filhos, tá? Não compensem a falha de um, trazendo peso para o outro. Isso pode culminar em situações muito mais delicadas, um filho mimado que não tem limite, que não sabe lidar com um não ou uma interdição.
e um filho que não sabe também desfrutar de conquistas, não sabe ver as suas características, que cresce talvez até numa depressão profunda. Então, assim, nós temos isso muito bem abordado aqui, é falado com muito detalhe sobre isso aqui, então eu acho que é a parte mais legal desse livro. E, assim, é isso que a gente vai ter em relação à questão psicológica, mas fora isso, a história é muito envolvente, tem muitas passagens secretas, tem muitas tramas e conversas, e a pessoa que morreu engana a gente o tempo todo. Eu achei muito gostoso de ser lido, muito mesmo, gente. Eu acho que vocês vão gostar demais também. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece, por favor, de inscrever aqui no canal, ativar o sininho, tá? E, por favor, curte esse vídeo, isso ajuda muito a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até uma próxima!